Nem todas as coisas que parecem são exatamente o que são. Eu sou a Lígia e uma história vim contar. Histórias sorridentes acabaram de chegar. A nossa história de hoje é O Menino Estrela, de Oscar Wilde. Uma leitura recomendada pelo Plano Nacional de Leitura para 5º e 6º anos de escolaridade. Mas todos vocês são muito bem-vindos a vir fazer essa leitura completa juntamente comigo. Você que já é inscrito, bem-vindo ao teu canal, à tua biblioteca virtual. Você que está pela primeira vez, não te esqueça de subscrever ao teu canal de leituras. É muito simples, é só carregar no botão. Vamos lá? Subscrito, ativado o sininho para não perder nenhuma leitura. Muito obrigada. Vamos então à nossa leitura de Oscar Wilde, O Menino Estrela. Era uma vez 2 lenhadores que atravessavam uma floresta de pinheiros a caminho de casa. Era inverno e uma noite de frio agreste. A neve engrossava sobre o chão e sobre os ramos das árvores. À medida que caminhavam, o gelo mordia os ramos que os ladeavam e, quando chegaram à torrente da montanha, esta estava parada no ar, pois fora beijada pelo rei gelo. Fazia tanto frio que nem mesmo os animais e as aves percebiam o que estava a acontecer. Ui! Rosnou o lobo, cocheando através do mato com o rabo entre as pernas. Está um tempo insuportável. Como é que o governo não trata disto? Piu, piu, piu. Piaram os pintarrucos. A velha terra, piu, está morta e embrulharam-na na sua mortalha branca. A terra vai se casar e este é o seu vestido de noiva. Segredaram as pombas umas às outras. Tinham os pezinhos rosados, enregelados, mas achavam que tinham o dever de avaliar a situação de um ponto de vista romântico. Que disparate! Resmungou o lobo. Estou a dizer-lhes que a culpa é do governo. Se não acreditam em mim, devoro-os todos. Já! O lobo tinha um espírito prático que nunca lhe faltava bons argumentos. Bem, pelo meu lado, disse o pica-pau, que era um filósofo nato, pouco me ralo com grandes teorias explicativas. Se uma coisa é assim, e agora está um frio de rachar. E estava um frio de rachar. Os esquilinhos que viviam dentro do pinheiro mais alto esfregavam os narizes uns nos outros para se manterem quentes e os coelhos enovelavam-se na sua toca e não se atreviam a pôr o nariz fora dela. As únicas criaturas que pareciam satisfeitas eram as grandes corujas. Tinham as penas tesas de geada, mas não se calavam e giravam os grandes olhos, gritando umas para as outras através da floresta. Piu, piu, piu. Que tempo maravilhoso! Os lenhadores avançavam, soprando nos dedos e batendo com as botas cardadas na neve fofa. A certa altura, enterravam-se num monte de neve profundo e reapareceram tão brancos como os moleiros quando as rodas moem o trigo. Noutro momento, escorregavam na superfície gelada de um pântano. As ferramentas caíam-lhe dos sacos e eles tiveram que as apanhar e voltar a amarrar tudo. Chegaram a pensar que se tinham perdido. Foram tomados de um grande terror, pois sabiam que a neve era cruel para aqueles que adormecem nos seus braços. Depositaram sua fé em São Martinho, que protege todos os viajantes, refizeram seus passos, caminharam com dificuldade e, por fim, quando chegaram à orla da floresta, viram lá embaixo, no vale, as luzes da aldeia onde viviam. Ficaram tão contentes por se sentirem a salvo
que riram em voz alta, e a terra pareceu-lhes uma flor prateada e a lua uma flor dourada. Porém, depois do riso veio a tristeza, pois recordaram a pobreza em que viviam. E um disse ao outro: por que estamos nós contentes, se a vida é para os ricos e não para as pessoas como nós? Melhor forma termos morrido de frio na floresta, ou de alguma fera tivesse caído sobre nós para nos devorar. É verdade, respondeu o outro. Alguns têm muitos e outros não têm nada. A injustiça divide o mundo, não é distribuído com igualdade, exceto o sofrimento. Enquanto se queixavam na sua miséria, uma coisa estranha aconteceu. Do céu caiu uma estrela bela e brilhante. Deslizou por um lado do céu, passou pelas outras estrelas e, enquanto eles olhavam siderados, pareceu-lhes que caíra por trás de um maciço de salgueiros que se aninhava contra um redil a poucas distâncias dali. Há um pote de ouro para quem o encontrar, exclamaram eles e precipitaram-se para lá. Tão desejosos de ouro estavam. Um deles correu mais depressa do que o companheiro e ultrapassou pelos salgueiros e viu-se do outro lado e... havia realmente uma coisa dourada sobre a neve branca. Aproximou-se a correr e, estacando-se, pousou sobre ele as mãos. Era uma capa de tecido dourado, estranhamente decorado com estrelas e toda dobrada. Ele gritou ao seu companheiro que encontrara o tesouro caído do céu, e assim que o outro lá chegou, sentaram-se na neve e abriram a capa para dividirem as moedas de ouro. Mas, ai deles, não havia ouro, nem prata, nem mesmo nenhum tesouro. Só uma criancinha que dormia. E um deles disse ao outro: que golpe nas nossas ilusões! Não temos sorte nenhuma, pois que proveito que nos pode trazer uma criança? Deixemo-la aqui e vamos embora, visto que somos homens pobres e temos filhos cujo pão não podemos dar a outro. Mas o companheiro respondeu-lhe: não seria uma coisa muito má deixar uma criança para morrer aqui na neve? Embora eu seja tão pobre como tu e tenha muitas bocas para alimentar e pouco para lhes dar, vou levá-lo comigo e a mulher olhará por ela. Então, com carinho, pegou na criança, embrulhou na capa para proteger do frio e desceu a colina na direção da aldeia com o companheiro, espantado com tanta tolice e com a moleza do seu coração. Assim que chegaram à aldeia, o companheiro disse-lhe: tens a criança, por isso deves dar-me a capa, pois devemos dividir o que encontramos. Mas o outro respondeu-lhe: não, a capa não é minha nem tua, é da criança. Despediu-se do outro, dirigiu-se para sua casa e bateu à porta. Quando a mulher abriu a porta e viu que o marido regressava são e salvo, deu-lhe os braços ao pescoço, beijou e tirou-lhe o saco de ferramentas das costas, sacudiu-lhe a neve das botas e disse-lhe que entrasse. Mas ele declarou antes mesmo de passar a porta: encontrei uma coisa na floresta que trouxe para que cuides dela. O que é? Perguntou ela. Mostra-me, pois a casa está vazia e nós precisamos de muitas coisas. Ele abriu a capa e mostrou-lhe a criança adormecida. Ai, homem, murmurou ela, não temos nós filhos nossos? Que necessidade tens de tu de trazer um enjeitado para sentar à nossa lareira? E quem sabe se ele não nos trará má sorte? E ficou zangada com ele. Repara, é um menino estrela, respondeu ele, e contou-lhe o modo estranho como o encontrara. Mas ela não acalmava e troçava dele e falava com maus godos e gritou:
Os nossos filhos não têm pão e havemos de alimentar os filhos dos outros? E quem é que olha por nós? E quem é que dá-nos de comer? Pois, mas Deus olha até pelos pardais e alimenta-os, respondeu ele. E os pardais não morrem de fome durante o inverno? Perguntou ela. E não estamos nós no inverno? O homem não deu resposta, mas não se afastou da entrada. E um vento agreste, soprando da floresta, entrou pela porta aberta e fê-la estremecer. E a mulher tremeu e disse: não queres fechar a porta? O vento gelado entra em casa e eu tenho frio. Numa casa onde um coração é duro, não há sempre um vento agreste? Perguntou ele. A mulher não respondeu, mas aproximou-se do fogo. Passados momentos, ela virou-se e olhou para ele e tinha os olhos cheios de lágrimas. Ele aproximou-se depressa, colocou-lhe a criança nos braços e ela beijou-a e deitou-a na caminha onde o filho mais novo dormia. Na manhã seguinte, o lenhador pegou na estrada a manta dourada e meteu-a na grande arca, e a mulher retirou a corrente de âmbar que a criança tinha no pescoço e meteu-a na arca também. Assim, o menino estrela foi criado com os filhos do lenhador. Tinha os mesmos direitos e brincava com eles. E a cada ano que passava, tornava-se mais bonito de ver, a tal ponto que todos que passavam pela aldeia ficavam extasiados, pois enquanto os outros eram morenos e de cabelos escuros, ele era branco e delicado como um marfim polido, e os seus caracóis eram como os anéis de um narciso. Os lábios pareciam as pétalas de uma flor encarnada. Os olhos eram como violetas que crescem junto a um rio de água pura. E o corpo era como os narcisos em um campo onde as ceifeiras não chegam. Apesar disso, a beleza fizera o mal. E ele crescia orgulhoso, cruel e egoísta. Desprezava os filhos do lenhador e as outras crianças da aldeia, dizendo que eles tinham origem humildes, enquanto ele era nobre e tinha nascido de uma estrela. Tornou-se o amo deles e tratava-os como criados. Não tinha piedade dos pobres, nem dos cegos e aleijados, nem dos que sofriam. Atirava-lhes pedras e afugentava-os da aldeia, dizendo que se fossem pedir pão para outras paragens, ao ponto de só os malfeitores voltarem segunda vez ali para pedir esmola. Na verdade, estava enamorado da beleza e troçava dos fracos e desfavorecidos. No verão, quando a brisa era suave, deitava-se junto ao poço do pomar do padre, contemplava o esplendor do seu próprio rosto e ria do prazer de sua beleza. Frequentemente, o lenhador e a mulher admoestavam-se, dizendo: não te tratamos como tu tratas o que necessitam de ajuda, sem terem quem os socorra? Que és tão cruel com os que merecem piedade? Muitas vezes, o padre mandava chamá-lo e tentava ensinar-lhe o amor pelos seres vivos, dizendo-lhe: a mosca é tua irmã, não lhes faça mal. As aves selvagens que voam na floresta têm a sua liberdade, não as apanhes por prazer. Deus fez a cobra de vidro e a toupeira, cada um tem o seu lugar. Quem és tu para trazer a dor ao mundo de Deus? Até o gado dos campos lhes dá graças. O menino estrela, porém, não escutava as palavras deles. Franzia o sobrolho e escarnecia delas, juntava-se aos companheiros e guiava-os. E os companheiros seguiam-no, pois ele era belo e ágil, sabia dançar e tocar e fazer música. E tudo que menina estrela lhes ordenava, eles faziam.
E quando ele, com uma cana afiada, picava os olhos turvos da toupeira, eles riam. E quando ele atirava pedras ao leproso, eles riam também. E em tudo os dominava e eles tornaram-se tão duros de coração como ele. Ora, um dia passou pela aldeia um pobre mendiga. As suas roupas estavam esfarrapadas, os pés sangravam devido à aspereza dos caminhos que percorrera e ela estava num muito mau estado. Como estava cansada, sentou-se debaixo de um castanheiro para repousar. Porém, assim que o menino Estrela viu-a, disse aos companheiros: olhem, veja aquela mendiga horrível debaixo daquela bela árvore de folhas verdes. Vamos, expulsamos-la de lá, pois ela é feia e pobre. Então aproximou-se, atirou-lhe pedras e troçou dela, e ela olhou para ele com terror e não desviou os olhos dele. E quando o lenhador que cortava a lenha ali perto viu que o menino Estrela estava a fazer, correu e ralhou-lhe dizendo: tens um coração de pedra e não conheces a piedade? Que mal te faz essa pobre mulher para que a trates deste modo? O menino Estrela ficou vermelho de fúria, bateu com os pés no chão e disse: quem és tu para me interpelar? Não sou teu filho, nem tenho que obedecer a tuas ordens. Dizes a verdade, respondeu o lenhador. No entanto, mostrei piedade por ti quando te encontrei na floresta. Quando a mendiga ouviu estas palavras, soltou um grito e desmaiou. O lenhador levou-a para casa e a sua mulher olhou para ela e logo que acordou do desmaio em que caíra, ofereceram-lhes carne e bebida, insistindo para que comesse. Mas ela não comia nem bebia, dizendo ao lenhador: não disseste que a criança foi encontrada na floresta? Não faz agora 10 anos? O lenhador respondeu: é verdade, encontrei na floresta e faz agora 10 anos. E que sinais encontraste com ela? Perguntou a mendiga. Não trazia uma corrente de âmbar ao pescoço? Não estava embrulhada numa manta dourada bordada com estrelas? Assim é, respondeu o lenhador, tal e qual disseste. Tirou a capa e a corrente de âmbar da arca onde se encontravam e mostrou-lhe. Ao ver aquelas coisas, ela chorou de alegria e disse: é o meu filhinho que perdi na floresta. Chame-mo depressa, pois percorri o mundo à sua procura. Então, o lenhador e a mulher saíram e chamaram o menino Estrela, dizendo-lhe: vai para casa e encontrarás a tua mãe que te espera. Ele correu logo para lá, cheio de espanto e de grande alegria. Porém, quando viu aquela que o aguardava, riu com desprezo e disse: ora esta, onde está minha mãe? Não vejo senão uma pedinte miserável. E a mulher respondeu-lhe: eu sou a tua mãe. Deve ser louca para dizer tal coisa, exclamou o menino Estrela furioso. Não sou teu filho porque tu és uma pedinte, feia e esfarrapada. Por isso, desaparece daqui e que eu nunca mais veja a tua cara hedionda. Não, tu és realmente o filho que eu dei à luz na floresta, exclamou ela, caindo de joelhos e estendendo os braços para ele. Os ladrões roubaram-te de mim e abandonaram-te para morrer, murmurou. Mas eu reconheci-te assim que te vi e também reconheci os sinais, a capa dourada e a corrente de âmbar. Por isso, peço que venhas comigo, pois corri o mundo todo à tua procura. Vem comigo, meu filho, necessito do seu amor. Mas o menino Estrela não se mexeu do seu lugar, fechando-lhe as portas do seu coração, e não lhe ouvia um som exceto do choro de dor da mulher. Por fim, ele falou com ela e a sua voz era dura e amarga.
Se na verdade tu és minha mãe, disse ele, melhor seria que não tivesse vindo aqui encher-me de vergonha, pois eu acreditava que era filho de alguma estrela e não de uma mendiga, como me dizes que sou. Por isso, desaparece daqui e nunca mais voltes. Ai, filho, gritou ela, não me dás um beijo antes de partir. Sofri muito até aqui chegar. Não, respondeu o menino estrela. Tu és demasiado feia e eu antes queria beijar uma víbora ou um sapo. A mulher então ergueu-se e desapareceu na floresta, chorando amargamente. Quando o menino estrela viu que ela partira, ficou contente e correu para junto dos companheiros para brincar com eles. Assim que o viram, eles troçaram dele, dizendo: ora, tu és tão feio como um sapo e tão nojento como uma víbora. Põe-te a andar que nós não queremos brincar contigo. E expulsaram-no do jardim. O menino estrela ficou aborrecido e disse para consigo: o que estão eles a dizer? Vou ao poço, olhar-me na água e ela vai mostrar-me a minha beleza. Foi até o poço e olhou para a água. O seu rosto parecia de um sapo e seu corpo de uma víbora. Atirou-se para a erva, chorou e disse a si mesmo: isso aconteceu por causa do pecado que cometi. Neguei a minha mãe, expulsei-a, fui orgulhoso e cruel a ela. Assim, partirei à sua procura por todo o mundo e não descansarei até ter encontrado. A filhinha do lenhador foi ter com ele e pôs a mão sobre seu ombro, dizendo: que importa que tenhas perdido a tua beleza? Fica conosco, eu não trouxerei de ti. Ele respondeu: não. Fui cruel com a minha mãe e isto é o meu castigo. Tenho que partir e vaguear pelo mundo até encontrar e ela me perdoar. Correu então pela floresta e chamou pela mãe, mas não obteve resposta. Todo dia chamou e quando o sol se pôs, deitou-se a dormir numa cama de flores e as aves e os animais fugiram dele, pois recordavam-se da sua crueldade e ele ficou sem companhia, excluindo-se a um sapo que o observava e a uma víbora que por ali rastejava. De manhã, levantou-se, apanhou algumas bagas de azedos de arbusto, comeu-as e retornou seu caminho pela floresta densa, chorando dolorosamente. E a todos o que encontrava perguntava se tinha visto sua mãe. Disse a toupeira: todas por baixo da terra, diz-me, a minha mãe está lá? E a toupeira respondeu: tu cegaste-me, como posso saber? Disse ao pinta-roxo: tu voas por cima das árvores mais altas e vês o mundo todo. Diz-me, consegues ver a minha mãe? E o pinta-roxo respondeu: tu cortaste minhas asas por prazer. Como posso voar? E o esquilinho, que vivia no pinheiro e estava sozinho, perguntou: onde está minha mãe? E o esquilo respondeu: tu mataste a minha mãe. Também queres matar a tua? E o menino estrela chorou, curvou a cabeça pedindo perdão às criaturas de Deus e seguiu pela floresta, procurando a pedinte. Ao terceiro dia chegou ao outro lado da floresta e desceu para o vale. A passar pelas aldeias, as crianças troçavam dele e atiraram-lhe pedras e não deixaram sequer dormir nos estábulos. Não fosse ele estragar o grão armazenado, tão feio era. Contratavam homens para o expulsar e ninguém tinha pena dele. Também não soubera a notícia da mendiga, que era sua mãe, embora tivesse vagueado 3 anos pelo mundo e lhe tivesse, por vezes, parecido que ela caminhava à sua frente pela estrada e a tivesse chamado e corrido atrás dela até as pedras lhe fazerem sangrar os pés. No entanto, nunca pudera alcançá-la e os que viviam ao longo do caminho negavam sempre tê-la visto, ou a outra como ela, e troçavam-se do seu sofrimento.
Durante 3 anos, vagueou pelo mundo, e no mundo não havia amor, nem bondade, nem caridade para ele, mas era o mundo que ele construíra nos dias do seu orgulho. Uma noite chegou ao portão de uma cidade fortificada que ficava junto a um rio, e cansado com os pés doridos, fez menção de entrar. Porém, os soldados que estavam de guarda cruzaram as lanças na frente da entrada e disseram com rudez: "Que vens fazer à cidade?" "Procuro a minha mãe", respondeu ele. "Peço-vos que me deixes entrar, que me deixes passar, pois pode ser que ela esteja na cidade." Mas eles troçaram dele, e um deles abanou a barba negra, pousou o escudo e exclamou: "Para dizer a verdade, a tua mãe não vai ficar nada contente quando te vir, pois és mais feio que o sapo dos pântanos e do que a víbora que rasteja nos fenos. Põe-te a andar. A tua mãe não vive nessa cidade." E outro, que tinha um estandarte amarelo na mão, disse-lhe: "Quem é a tua mãe e por que a procuras?" Ele respondeu: "A minha mãe é uma mendiga como eu, e eu tratei-a mal e peço-vos que me deixes passar para lhe pedir perdão, caso viva nessa cidade." Mas eles não deixaram e picaram-lhe com as lanças. E assim que voltou chorando, um homem com uma armadura gravada com flores douradas e com um capacete com a figura de um leão alado, aproximou-se e perguntou aos soldados quem pedira para entrar. Eles disseram: "É um pequeno pedinte, filho de uma pedinte. Nós mandamos embora." "Não", disse ele a rir-se, "vamos vender essa peste como escravo, e o seu preço será uma taça de vinho doce." Então, um velho carrancudo que passava exclamou: "Compro por esse preço." E tendo pagado o que era devido, agarrou no menino Estrela pela mão e encaminhou com ele para a cidade. Depois de terem percorrido muitas ruas, chegaram a uma portinha que ficava numa parede coberta com uma romanceira. O velho tocou na porta com um anel de jaspe cinzelado. Ela abriu-se e desceram 5 degraus de bronze até um jardim cheio de papoilas negras e vasos verdes de barro queimado. O velho tirou então do turbante um lenço que parecia uma seda, vendou com ele os olhos do menino Estrela e empurrou à sua frente. E quando o lenço lhe foi retirado, o menino Estrela encontrou-se numa masmorra que estava iluminada por uma lanterna. O velho colocou diante dele um pouco de pão bolorento e disse: "Come." Pôs uma taça de água salobra e disse: "Bebe." Depois de ele ter comido e bebido, o velho saiu, fechando a porta atrás de si e prendendo a fechadura com uma corrente de ferro. Na manhã seguinte, o velho, que era mais sutil dos feiticeiros da Líbia e que aprendera sua arte com alguém que vivia nos túmulos do Nilo, entrou, fitou com severidade e disse: "Num bosque que fica nas proximidades do portão da cidade de Giaús, há 3 moedas de ouro. Uma é de ouro branco, outra de ouro amarelo, outro é a terceira é vermelho. Hoje vais trazer-me a moeda de ouro branco, e se não trouxeres, dou-te 100 chicoteadas. Vai depressa, e ao pôr do sol estarei à tua espera na porta do jardim. Vê se trazes o ouro branco, ou estás mal comigo, pois tu és meu escravo e eu comprei-te pelo preço de uma taça de vinho doce." Vendou os olhos ao menino Estrela com um lenço que parecia de seda e conduziu através da casa do jardim, pelas papoilas e pelos 5 degraus de bronze. E tendo aberto a porta com um anel, pô-lo na rua. O menino Estrela saiu pelo portão da cidade e chegou ao bosque de que o mágico lhe falara. O bosque parecia muito bonito visto de fora, cheio de aves canoras e de flores perfumadas, e o menino Estrela entrou muito contente. A beleza do bosque, no entanto, de pouco lhe aproveitou. Para onde quer que se virasse,
Urzes e espinhos nasciam do chão e impediam-lhe a passagem. As urticas picavam e os espinhos cortavam-nos como punhais, até ele ficar desesperado de dor. Também não conseguia encontrar a moeda de ouro branco que o mágico falara. Embora o tivesse procurado desde a manhã até o meio-dia e desde o meio-dia até o pôr do sol. Ao pôr do sol, virou-se na direção da casa, chorando amargamente, pois sabia bem o que o esperava. Porém, assim que chegou à orla do bosque, ouviu vindo de um arbusto um grito de alguém que sofria. Esquecendo-se os próprios sofrimentos, correu para lá e viu uma pequena lebre presa na armadilha de um caçador. E o menino Estrela teve pena dela, soltou-a e disse-lhe: embora não passe de um escravo, posso dar-te a liberdade. A lebre agradeceu e disse: sem dúvida que me deixa a liberdade, mas que posso eu dar-te em troca? O menino Estrela respondeu: procuro uma moeda de ouro branco. Não a encontro em lado nenhum, e se não levar comigo, meu amo bate-me. Vem comigo, disse a lebre. Eu conduzo-te até ela, pois sei onde está escondida aí para quê. Então, o menino Estrela foi com a lebre e, vejam, numa fenda com um grande carvalho, viu a moeda de ouro branco que procurava. Ficou cheio de alegria, agarrou nela e disse à lebre: o serviço que te prestei rendeu-me muito mais e a bondade que mostrei para contigo foi-me retribuída com muitos juros. Não, disse a lebre. Como me trataste? Assim te tratei eu. A lebre desapareceu a correr e o menino Estrela regressou à cidade. À porta da cidade estava sentado um leproso. Tinha um pano cinzento a cobrir-lhe o rosto e no fundo das órbitas dos seus olhos brilhavam como carvões incandescentes. Assim que viu o menino Estrela aproximar-se, bateu numa tigela de pau que trazia, tocou o sininho e chamou-o dizendo: dai-me uma moeda ou morrerei de fome. Não me deixaram entrar na cidade, ninguém tem pena de mim. Que felicidade! Exclamou o menino Estrela. Só tenho uma moeda na carteira e se não levar ao meu amo, ele bate-me, pois eu sou escravo. O leproso, porém, pediu e implorou até o menino Estrela ter pena e lhe dar a moeda de ouro. Quando chegou à casa do mágico, este abriu-lhe a porta, fê-lo entrar e disse: tens a moeda do ouro branco? O menino Estrela respondeu: não tenho. Então o mágico atirou-se sobre ele, bateu-lhe, pô-lo diante de uma tigela vazia e disse-lhe: come. E diante de uma taça sem água disse: bebe. E atirou-se com ele para a masmorra. De manhã seguinte o mágico foi ter com ele e disse-lhe: se hoje não me trouxeres a moeda de ouro amarelo, mantei como escravo e dar-te-ei 300 chicoteadas. O menino Estrela voltou ao bosque durante todo o dia e procurou a moeda de ouro amarelo sem conseguir encontrá-la. Ao pôr do sol, sentou-se e começou a chorar. Enquanto chorava, passou por ali uma lebre que saltava no dia anterior, que salvara no dia anterior. A lebre perguntou: por que choras? Que procuras tu no bosque? O menino Estrela respondeu: procuro uma moeda de ouro amarelo que está escondida. Se não a encontrar, meu amo bate-me e mantém-me como escravo. Segue-me! Exclamou a lebre e correu pelos bosques até chegar a um pequeno lago. No fundo do lago estava a moeda de ouro. Como posso agradecer-te? Perguntou o menino Estrela. Já é a segunda vez que me ajudas. Não, tu tiveste pena de mim em primeiro lugar, respondeu a lebre e desapareceu a correr. O menino Estrela agarrou na moeda, pô-la na carteira e apressou-se a regressar à cidade. Porém, o leproso viu-o chegar. Correu ao seu encontro, ajoelhou-lhe e gritou: dá-me uma moeda ou morrerei de fome. O menino Estrela disse-lhe: tenho na carteira só uma moeda de ouro amarelo e se não levar ao meu amo, ele bate-me e mantém-me como escravo.
O leproso, porém, suplicou-lhe tanto que o menino Estrela teve pena dele e deu-lhe a moeda de ouro amarelo. Quando chegou à casa do mágico, este abriu-lhe a porta, fê-lo entrar e disse: tens a moeda de ouro amarelo? O menino Estrela respondeu: não tenho. Então o mágico atirou-se a ele, bateu-lhe, acorrentou e atirou com ele para a masmorra. Na manhã seguinte, o mágico foi ter com ele e disse-lhe: se hoje me trouxeres a moeda de ouro vermelho, liberto-te. Mas se não trouxer, mato-te. O menino Estrela partiu para o bosque e durante todo o dia procurou a moeda sem conseguir encontrá-la. Ao fim da tarde, sentou-se a chorar. Enquanto assim estava, a pequena lebre aproximou-se dele e disse: a moeda de ouro vermelho que procuras encontra-se na caverna que fica atrás de ti, por isso não chores e rejubila. Ai, como posso recompensar-te? Exclamou o menino Estrela. Nota que já é a terceira vez que me vales. Não, tu apiedaste-te de mim em primeiro lugar, respondeu a lebre e desapareceu a correr. O menino Estrela entrou na caverna e no fundo dela encontrou a moeda de ouro vermelho. Meteu-a na carteira e apressou-se a regressar na cidade. O leproso, ao vê-lo chegar, pôs-se no meio da estrada e gritou, dizendo: dá-me moeda de ouro vermelho ou morrerei. O menino Estrela teve mais uma vez pena dele e deu-lhe moeda de ouro, dizendo: a tua necessidade é maior que a minha. O seu coração, porém, estava pesado, pois sabia o destino que o esperava. Mas vejam, ao passar pelo portão da cidade, os guardas inclinaram-se e fizeram uma reverência, dizendo: que belo é o nosso amo! Uma multidão de cidadãos seguiu-os gritando: não há nenhum mais belo em todo o mundo. O menino Estrela chorou e disse para si mesmo: estão a fazer troça de mim e da minha desgraça. E havia tanta gente que ele se enganou no caminho e acabou por ir dar a uma grande praça onde ficava o palácio do rei. O portão do palácio abriu-se e os sacerdotes dignitários da corte correram ao seu encontro, prostrando-se aos seus pés e dizendo: tu és o amo por quem esperávamos, o filho do nosso rei. O menino Estrela respondeu-lhes, dizendo: não sou filho de rei, sou filho de uma pobre mendiga. E por que dizeis que sou belo, se sou tão desagradável à vista? Então, aquele que tinha a armadura de flores douradas e o capacete com leão alado, ergueu o escudo e exclamou: por que diz o meu amo que não é belo? O menino Estrela olhou e, vejam, o seu rosto voltará a ser o que já fora. Era de novo belo e nos seus olhos viu o que nunca antes vira. Os sacerdotes e os dignitários ajoelharam-se e disseram: foi profetizado há muito tempo que no dia de hoje voltaria aquele que nos há de governar. Assim queremos, Senhor, que aceiteis a coroa e o cetro e sejais em vossa justiça e misericórdia ao nosso rei. Ele, porém, respondeu-lhes: não sou digno, pois neguei a minha mãe e não posso descansar até ser encontrado e obtido o seu perdão. Deixa-me, portanto, ir embora, pois tenho de vaguear pelo mundo, não posso alongar-me aqui, embora me ofereçam a coroa e o cetro. Quando falava, voltou o rosto para a rua que conduzia ao portão da cidade, e vejam, entre a multidão que se empurrava contra os soldados, viu uma pedinte que era sua mãe. A seu lado estava o leproso que encontrara na estrada. Um grito de alegria escapou-lhe dos lábios e ele correu, ajoelhando-se, beijou as feridas que cobriam os pés das mães, molhando-os com suas lágrimas. Pousou a cabeça na terra, soluçando como alguém cujo coração que partiste, disse-lhe: mãe, neguei-te numa hora de orgulho, aceita-me nesta hora de humildade. Mãe, dei-te ódio,
Dá-me tu amor. Mãe, rejeitei-te. Recebe teu filho agora. Mas a pedinte não respondeu. Ele cedeu os braços e agarrou os pés brancos do leproso e disse-lhe: por 3 vezes te concedi a minha piedade. Pede a minha mãe que me fale ao menos uma vez. O leproso, porém, não disse nenhuma palavra. Ele chorou mais e disse: mãe, o meu sofrimento é maior que as minhas forças. Dá-me o teu perdão e deixa-me regressar à floresta. O pedinte pôs a mão sobre a sua cabeça e disse-lhe: ergue-te. E o leproso pôs a mão sobre a tua cabeça e disse-lhe também que se erguesse. Ele ergueu-se e olhou para eles. Vejam, eram o rei e a rainha. A rainha disse-lhes: este é o teu pai, e tu o socorreste. O rei disse: esta é tua mãe, cujos pés lavastes com as tuas lágrimas. Abraçaram-no e beijaram-no, levando para o palácio, e vestiram-no com ricos trajes. Puseram-lhe coroa na cabeça e o cetro na mão, e ele governou a cidade que ficava junto ao rio, e foi o seu senhor. Foi justo e misericordioso para todos. Baniu o mágico malvado e mandou grandes riquezas ao lenhador e à sua mulher, concedendo títulos aos seus filhos. Não tolerava que maltratasse as aves ou os animais, ensinando o amor, a bondade e a caridade. Aos pobres dava pão, vestia-os nus, e havia paz e abundância no seu reino. No entanto, não governou por muito tempo, pois os seus sofrimentos haviam sido muitos, duras, e as provas por que passara. Por isso, ao fim de 3 anos, morreu. O rei que se seguiu governou muito mal. E assim, a nossa leitura de hoje chegou ao fim. O Menino Estrela, de Oscar Wilde. Não perca nenhuma das nossas leituras aqui na tua biblioteca virtual, no teu canal Histórias Sorridentes. Subscreva, aciona o sininho para você receber todas as notificações. E até a próxima leitura!